Presidente Luiz Álvaro, mais uma faixa, 2 anos, 2 títulos, parabéns. Não, 3, né? Porque é a Copa do Brasil. 3 títulos. Boa noite. Muito obrigado de vocês me receberem mais uma vez, mas eu achei que depois de uma vitória como essa, a gente não sabia como é que ia ser a comemoração. Resolvemos, estava garoando, não ia sair o double deck, então falei, vou passar pela Gazeta, dar um abraço aos meus amigos. Muito bom. Vocês deram tanta força pra gente ao longo de todo esse meu mandato. Agradecer o Chico, que eu sei que deve estar com a cabeça inchada. Mas foi um jogo leal. Não, foi um jogo leal. Foi um jogo leal, disputado. Obrigado, parabéns, muito obrigado. Parabéns. Acabei não vendo o gol do Corinthians porque eu sou... Não perdeu nada, viu? Não, mas olha só o meu drama. Não valeu nada. Na Taça São Paulo, 20 dias depois de eu ter assumido, o Santos chegou à final contra o São Paulo, estava ganhando de 1-0 e o presidente da federação me fez descer para ir receber a taça. Eis que o São Paulo empata, vai para a disputa de pênalti e eles ganham. E eu falei, eu não posso sair antes do fim da partida. Não tira o olho não, presidente. Mas olha só, contra o Santo André, no Pacaembu, o Santos perdendo, eu fiquei até o último segundo e não recebi a taça. E hoje eu estava no seguinte dilema, 1-0, tem que descer. Eu falei, a taça ou um gol contra? Prefiro perder a taça, mas ganhar o campeonato. Vou ficar até o fim. Aí quando fez 2, desci, bastou virar as costas do Corinthians. Não tira o olho não, presidente. Na quarta-feira, nem pensar, hein? Não, vou ficar até o fim. Como dizem os argentinos, horror o tempo inteiro. Não, fui para a Colômbia fiscalizar lá. Lógico, horror. Vamos ver a festa do Santos, então, em sua homenagem a toda a torcida do Santos, presidente. Vai ser feita a entrega agora do troféu de vice-campeão ao time do Corinthians. Sem nenhuma expressão de alegria, Chicão recebe o troféu de vice-campeão como capitão do Corinthians, que é. Dança o time do Santos à frente do pódio, comemorando o seu título aqui no Vila Belmiro com 2-1 sobre o Corinthians. Pronto, Edu Dracena ergue o troféu de campeão paulista 2011 do Santos Futebol Clube. Agora deveremos ter a volta olímpica. Jogar é subir do mar, salve o novo campeão. Glorioso negro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso negro praiano, campeão absoluto desse ano. Bacana, presidente. Bem legal. E aí a pergunta que cabe, porque afinal de contas o Santos saiu campeão, mas a vida segue. Tem quarta-feira esse jogo, importante. Mas aí o Santos perde alguns jogadores e traz outros jogadores. O que o senhor poderia nos dizer? Até quando fica o Zé Love, quem mais sai, e se o senhor já está tratando alguma coisa para o Campeonato Brasileiro? Já, o Zé fica até o fim de junho. O Keirson, o empréstimo termina em julho. E o Maicon também fica até o fim de junho, depois vai para o Palmeiras. O Keirson também não fica? O Keirson não fica. Não fica. Mas nós estamos trabalhando. Talvez no começo da semana a gente tenha novidade. Eu estava conversando aqui com o Miller, a saída do Maicon Leite vai ser muito sentida, ele é veloz, insinuante, dribla muito bem em velocidade. Mas nós estamos trazendo um menino que veio de Santo André, o Richelli, que é um Maicon Leite que ajuda um pouco mais no meio de campo. Já está integrado no elenco, já viajou para a Colômbia e pode ser uma boa surpresa aí, né, no começo do Brasileiro. Mas a gente não está contente, a gente vai precisar repor as peças e acho que no começo da semana que vem a gente tem condições de anunciar 1 ou 2 nomes que vêm para ser titular. Kleber do Palmeiras, é verdade que o senhor vai tirar ele do Parque Antártico e vai levar para a Vila? Não, isso foi uma especulação que surgiu.
Alguém teve a ideia de imaginar de que ele poderia ser muito útil na Libertadores, até pelo estilo aguerrido de jogo, mas falou-se com o Arnaldo Tironi, que é meu amigo, e eles, no Palmeiras, não têm interesse. Pode emprestá-lo. A ideia era emprestá-lo mesmo. E o Zé Roberto, presidente? Já conversamos, o Zé, quando esteve aqui no ano passado, no meio do ano, disse para mim que o Santos era a prioridade dele, nem voltando para o Brasil, voltaria para o Santos. Já nos falamos por telefone, o contrato dele, ele queria prorrogar por mais 2 anos e o Hamburgo queria só 1 ano. Então ele volta para o Brasil e provavelmente na janela de agosto vem para o Santos. Estamos conversando sobre números. Mas eu acho que isso vai se encaixar. Legal. Fala-se que ele tem proposta também do mundo árabe, eu queria saber o que tem de verdade nisso. E o capítulo de hoje de Paulo Henrique Ganso, qual é? Bom, eu dei um abraço extremamente comovido no Paulo Henrique. Disse a ele que ele era tão campeão quanto os outros, que o segundo gol no Morumbi contra o São Paulo foi o atalho para a gente ter chegado à final, foi que sossegou o Santos naquela partida em que o São Paulo pressionou muito, e o abraço foi comovido. É claro que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas eu tive a palavra dele há 2 meses atrás, que ele queria ir para a Itália, é natural, mas ficaria mais 1 ou 2 anos no Santos e sairia pelas vias normais, sem polêmica jurídica. Não seria agora, então, a saída dele? Não seria agora. Por outro lado, em função disso, nós apresentamos uma proposta de reajuste salarial equiparando ao Neymar, em termos de ganho. E diria que um número muito próximo ao que provavelmente ele ganharia na Europa, explorando a imagem dele, como estamos fazendo com o Neymar, que está ganhando um bom dinheiro. E o Paulo Henrique me disse que examinaria a proposta. Depois ficou de pensar. E na segunda reunião que tivemos, ele insistiu com a hipótese de sair no meio do ano e eu insisti na hipótese de ele ficar, conforme nós já havíamos conversado antes. Ele ficou de pensar um pouco, vieram as finais, ele agora se machucou, então vai ter tempo para, no tratamento, eu conversar com ele de novo e ver se ele faz uma definição. Se eu fosse ele, ficaria mais tempo no Santos. Se consagra como ídolo, ele tem um futebol maravilhoso, ele pode se transformar numa unanimidade, como é o Neymar hoje, em termos de torcida brasileira, e quando for para a Europa, agregar valor, e com valor mais alto, em condições de impor mais as suas condições. E ele é santista, ele estava criado no Santos, é de Belém do Pará, mas se formou profissionalmente lá no Peixe, e eu tenho certeza de que ele tem amor pela camisa que ele veste. Sabe o que acontece, Flávio? Pois não, por favor. Em relação ao Ganso, que o presidente está dizendo, ele está certo. O Ganso está meio mal orientado. Né? Aí que entra a figura do procurador, de outros interesses, de outros parceiros. Se eu fosse o Ganso, como o presidente disse, ficaria no Santos até o Mundial, até 2014. Depois... Miller, ele vai ter todos os holofotes do mundo centrados no Brasil. O Brasil cedia a Copa. Agora, presidente, uma coisa aqui, o Ganso vai para a Itália, o Ganso vai para... Eu quero saber o seguinte, o Santos teve alguma proposta real? Nenhuma. O Santos teve uma proposta do Chelsea pelo Neymar, isso foi real. Isso. Do Ganso alguém procurou? Nenhuma. Nós não fomos procurados, notificamos os 2 times de Milão de que não poderiam estar tratando com o jogador ou seus procuradores sem falar com o Santos, que é o dono dos seus direitos federativos, a FIFA é muito clara em relação a isso. Depois dessa notificação, aparentemente, eles se aquietaram um pouco. O senhor mandou uma notificação? Mandei uma notificação com cópia para a FIFA, via CBF, de acordo com todos os trâmites legais. Então, eles hoje teriam consciência de que se não nos procurassem, estariam cometendo um delito em relação às regras de transferência da FIFA. Mas ainda não chegou a hora de procurá-lo, concorda? Sem dúvida. Porque, acabou o campeonato italiano, o Milan já foi, isso, né? Tem mais uma rodada. Teoricamente é no momento da abertura da janela. Claro. Quer dizer, teoricamente ele pode ficar quietinho lá na moita, quer dizer, abriu amanhã, de tarde pode alguém bater na sua porta. Não, é verdade. E ele tem uma multa bastante alta, são 50 milhões de euros, para uma transferência para o exterior. Eu consideraria uma indecência esta manobra de depositar a multa brasileira, arrumar um clube de aluguel para ficar por alguns meses e depois, no meio do ano, ir para a Europa. Eu acho que nenhum clube... Conversei com o Andrés, que é meu amigo. Pois é, o Corinthians não, nenhuma chance. O Andrés me garante, e eu acredito na palavra dele, de que o Corinthians não faria nenhum esforço para trazer o Ganso e prejudicar o Santos. Eu acredito que seja verdade, porque eu também não faria com o Corinthians o que eu não gostaria que fizessem comigo. É isso aí. Eu acho que a gente tem que implementar uma nova ética no futebol, de respeitar aquilo que foi assinado. Há um contrato assinado até 2015, há uma cláusula de saída, realmente,
e a vocação dele, segundo a declaração, é ir para o exterior. Então a multa para o exterior são 50 milhões de euros. Se alguém chegar e pagar e ele quiser ir, não tem o que fazer. Teve um empecilho, presidente, da redução da multa com o Ganso? Teve? Houve uma solicitação dos seus procuradores, mas só reduz a multa quem quer alienar o jogador, quem quer vender. Eu Não acho quer. que se o Ganso quiser sair, só do Santos para a Europa. Não pode fazer um trâmite desse por lá, porque aí perde a ética também. Até É verdade. Mas aí é tal história, presidente. 50 milhões de euros é inviável. O Ganso ainda não tem projeção internacional para valer 50 milhões de euros. Não estou dizendo que ele vale ou não, ele pode valer até 100. Mas ele não tem nome suficiente para que alguém venha e meta 50 milhões de euros. Perfeito. Isso é definitivo, ou se ele disser, bom, eu quero isso, ou conversa por valores Flávio, menores? a multa não é valor de mercado. O valor de mercado é a importância máxima que alguém paga para adquirir um bem, um serviço ou os direitos econômicos. Certo. A gente só vai saber no dia que ele estiver no mercado, no dia que começarem a aparecer as propostas. Porque ainda não a multa é apenas um inibidor do rompimento do contrato antes do seu fim. É apenas esse efeito. Tanto que não se pode imaginar nem contabilizar, como se fez no passado, os direitos econômicos dos jogadores pela multa contratual. Isso é ilaquear a boa-fé alheia. É o que se fez no Balanço do Santos há muito tempo atrás. Eu renunciei à minha posição de conselheiro efetivo, porque não concordei com essa empulhação. Resultado, no ano seguinte, o Conselho Nacional de Contabilidade obrigou o Santos a diferir esse lançamento das multas dos contratos. Para vocês terem ideia, jogadores em dezembro estavam contabilizados em 2002 por 5 milhões de dólares. Em fevereiro terminou o contrato, eles foram embora e esse número zerou. Então, não faz sentido, é enganar a opinião pública, é enganar a boa-fé alheia. Ou seja, 50 milhões é o limite para não romper, mas não quer dizer que seja o único valor que o Santos aceita. E eu parto do seguinte proposto, então aqui dois craques que certamente vão concordar. O jogador tem que estar feliz onde ele joga. Estar feliz significa receber bem, em dia. Nós, o Santos, não atrasa nem um único dia, nem o direito de imagem, nem o salário. Fazemos absoluta questão de cumprir a nossa parte. Mas se o jogador tiver chance de brilhar lá fora, ganhar mais, etc., é natural que ele queira. Presidente. Mas remunera-se o valor de mercado. Flávio, o que o presidente está dizendo é que o Ganso está se precipitando. Nos bastidores. Ele vai embora para o exterior naturalmente. Não, mas nos bastidores da bola todo mundo sabe. Eu trabalho hoje no Grêmio Osasco, na cidade de Osasco. A gente sabe que o Santos está fazendo todo o esforço para manter o Ganso, salário igual ao Neymar. Agora, o que chega nos nossos ouvidos é que ele está sendo muito mal orientado. Claro. Ele está conduzindo com certeza. A carreira do Ganso. Eu não conheço, não sei quem é, mas no zoom da bola, é o que se comenta isso. Não, e aí fica complicado, né, Godoy? Porque, poxa, o Santos está querendo, cara, fica até de uma certa forma uma antipatia. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, nenhum problema. Mas cria uma imagem antipática. O Ganso e o Neymar surgiram juntos. Hoje o Neymar é o queridinho de tudo e o Ganso, até a própria torcida do Santos, torce um pouquinho o nariz para ele. E o Ganso tá gordo também. Então, o Ganso, se quer ganhar e tem possibilidade de ganhar igual ao Neymar, tem que ficar magro igual ao Neymar também. Porque hoje deu para ver, até com a camiseta que ele tava lá, que ele tá gordo. Por isso que não tá jogando o que jogava. E machucou a coxa, excesso de peso. Então se cuida, Ganso. E outra coisa, não é só para Ganso, não, para Neymar também. Muito cuidado com empresários, tá? Muito cuidado. Porque o empresário tenta tirar proveito, se não é nem todos, quase todos tentam tirar proveito do jogador, do que o jogador vai comprar, até como investimento em imóvel. Até no imóvel, alguns empresários tentam tirar proveito. Mas, presidente, o senhor está falando em reforçar a equipe, porque tem necessidade, vai perder alguns jogadores. Coincidentemente, o senhor andou demitindo, ou a pessoa pediu demissão, alguns elementos que ocupavam posição de importância na administração passada. Coincidentemente, com o senhor, essas pessoas foram saindo. E o Santos tem um dos maiores e melhores goleiros do Brasil afastado. Como é que vai ficar a situação do Fábio Costa com o Muricy de técnico lá? O Fábio Costa tem contrato por mais 2 anos. O Santos paga metade do salário dele, porque outra metade paga o Atlético, que o contratou até o fim do ano. Nós vamos honrar as nossas obrigações até o final do contrato. Mas eu acho que a época do Fábio Costa já passou. De fato, foi um excepcional goleiro, ajudou-nos a garantir o título de 2003, com as suas defesas espetaculares.
Mas eu acho que foi o tempo. Eu acho que o Santos hoje vive um processo de renovação muito claro. Tá aí o Rafael, esse menino criado na base, que está pegando tudo, falha uma vez ou outra, como todo mundo, ele é humano, não é sobrenatural. Pois é, mas Gilmar, o nosso grande Gilmar, também falhava. Eu assisti um gol do Santos contra o Corinthians, 56, no Pacaembu, de falta do Jair Rosa Pinto, o Jair da intermediária, o Gilmar, corintiano até a época, não quis barreira, e até hoje provavelmente tenta adivinhar por onde passou a bola. Então, também Jair da Rosa Pinto chutava? Pois é, era uma covardia. Mas o fato é de que todo mundo falha, nós somos seres humanos. E o Rafael é um goleiro que, na minha opinião, pinta como provável titular em 2014. Ele é um sujeito de personalidade, tem uma dedicação aos treinos e à preparação invulgares, é ágil, tem reflexo e acho que tem tudo. Então, voltar para trás é complicado. Eu acho que a vida tem que seguir. O Santos sempre foi um time que caracterizou-se pela revelação de jovens atletas. Vez ou outra, um craque consagrado como o Miller vem ilustrar a história do Santos, mas como o Elano volta também. Mas, de uma maneira geral, o Santos é formador de craque. Esse é o nosso estilo. Assim a gente começou a ganhar o primeiro título que eu vi em 55, com a meninada, com Pepe, Del Vecchio, Pagão, se não formados na base, trazidos da Portuguesa Santista do Jabaquara. O senhor cometeu um equívoco. Qual? Não é estilo, é DNA. Eu uma vez falei desse negócio de DNA, agora virou DNA, serve para tudo. Estou evitando falar DNA. Deixa eu